O ônibus da meia-noite. Em uma cidade aparentemente tranquila, havia um ponto de ônibus que os moradores evitavam como a peste. A plataforma 444 era raramente usada, pois os rumores sobre ela se espalhavam como um vírus entre os habitantes. Diziam que um ônibus misterioso parava ali durante a noite, e quem ousasse embarcar nele desaparecia sem deixar rastros, como se tivesse sido engolido pelas sombras. Numa noite particularmente sombria, uma jovem estudante universitária chamada Xiao Yan chegou a esta famigerada parada. As férias escolares a motivaram a visitar seus pais, mas o destino parecia ter outros planos para ela. Ao perder o último ônibus regular, Xiao Yan se viu forçada a esperar naquele local mal afamado. À medida que a escuridão se intensificava e o silêncio se tornava ensurdecedor, um sentimento de inquietação começou a corroer Xiao Yan por dentro. Ela tentou ligar para seus pais, mas descobriu que seu celular não tinha sinal. O pânico começou a se instalar em seu peito, fazendo seu coração bater descompassadamente. Foi então que um ônibus surgiu da escuridão, deslizando silenciosamente até a plataforma como um fantasma. Apesar do medo que a consumia, ela decidiu entrar, temendo pernoitar sozinha naquele lugar sinistro. O interior do ônibus era ainda mais perturbador. Poucos passageiros ocupavam os assentos, todos vestidos de preto e com as cabeças baixas, como se fossem bonecos sem vida. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som suave do motor. Xiao Yan se sentou, agarrando sua mochila como se fosse um escudo contra o desconhecido. Conforme o ônibus avançava por ruas desconhecidas, Xiao Yan tentou em vão obter informações do motorista e dos outros passageiros. Suas perguntas eram recebidas com um silêncio, aumentando sua sensação de isolamento e desespero. O pavor atingiu seu ápice quando Xiao Yan notou uma figura etérea se aproximando. Uma garota vestida de branco, com um sorriso bizarro e olhos sem pupilas, caminhava em sua direção. Paralisada pelo medo, Xiao Yan só pôde observar enquanto a aparição tocava seu rosto com dedos gélidos, levando-a à inconsciência. Ao despertar, Xiao Yan se encontrou em um lugar que desafiava a lógica, um estacionamento gigantesco e sombrio, repleto de ônibus de todos os tipos. Uma voz espectral a recebeu ao terminal do ônibus 444, revelando a terrível verdade. Ela estava morta, e aquele era o destino de sua alma. O motorista, uma entidade enigmática, explicou que todos os passageiros do ônibus 444 compartilhavam o mesmo destino funesto. Xiao Yan, consumida pelo arrependimento e horror, questionou o propósito dessa existência post-mortem, mas as respostas eram tão nebulosas quanto o ambiente ao seu redor. Quando tudo parecia perdido, uma luz brilhante cortou a escuridão. A mesma garota de branco que Xiao Yan vira no ônibus apareceu, desta vez como uma figura benevolente. Com um toque gentil e palavras de conforto, ela ofereceu a Xiao Yan uma chance de retornar. Seguindo a misteriosa guia, Xiao Yan embarcou em um novo ônibus, desta vez repleto de rostos familiares e sorrisos acolhedores. A viagem a levou de volta à cidade natal, onde seus pais a aguardavam, aliviados por seu retorno. Xiao Yan abraçou seus pais, sentindo o calor e o amor que pensou ter perdido para sempre. Ela sabia que sua segunda chance era um presente precioso da enigmática garota de branco. A experiência deixou uma marca indelével em Xiao Yan. Ela nunca mais se aproximou da plataforma 444, carregando consigo a lembrança daquela noite terrível e a gratidão pela oportunidade de viver novamente. O mistério do ônibus 444 continuou a assombrar a cidade, um lembrete sombrio dos perigos que espreitam nas sombras da noite. O retorno ao ônibus 444. Nos anos que se seguiram, Xiao Yan tentou levar uma vida normal, mas as memórias daquela noite fatídica nunca a abandonaram completamente. Pesadelos frequentes a atormentavam, repletos de imagens do ônibus fantasma e dos passageiros sem vida. Durante o dia, ela ocasionalmente vislumbrava sombras nas esquinas das ruas, figuras em preto que desapareciam quando olhava diretamente para elas. Determinada a enterrar seu passado, Xiao Yan se formou na universidade e conseguiu um emprego em uma cidade vizinha. Ela raramente voltava para sua cidade natal, temendo que as lembranças ressurgissem com toda a força. No entanto, em uma noite chuvosa de outono, ela recebeu uma ligação urgente de sua mãe. Seu pai havia sofrido um ataque cardíaco e estava no hospital. Sem pensar duas vezes, Xiao Yan pegou o primeiro ônibus disponível para sua cidade natal. A viagem foi tensa, com a tempestade açoitando as janelas do veículo. Quando o ônibus parou em uma estação para uma breve pausa, Xiao Yan olhou para fora e seu sangue gelou. Ali, parcialmente oculta pela chuva torrencial, estava a plataforma 444.
Um calafrio percorreu sua espinha quando ela viu uma figura solitária esperando na plataforma, uma jovem que parecia estranhamente familiar. Antes que pudesse processar o que estava vendo, o ônibus partiu, deixando a visão perturbadora para trás. Chegando ao hospital, Xiao Yan descobriu que seu pai estava estável, mas precisaria de cirurgia. As horas se arrastavam enquanto ela esperava por notícias, sua mente dividida entre a preocupação com seu pai e as lembranças indesejadas que a visão da plataforma 444 havia despertado. Tarde da noite, exausta e precisando de ar fresco, Xiao Yan saiu do hospital. A chuva havia cessado, deixando as ruas desertas e cobertas por uma fina névoa. Perdida em pensamentos, ela caminhou sem rumo até se dar conta de que seus pés a haviam levado até um lugar que jurara nunca mais visitar, a plataforma 444. O local estava vazio e silencioso, iluminado apenas pela luz fraca de um poste solitário. Xiao Yan estava prestes a dar meia volta quando ouviu um som familiar, o ronco suave de um motor se aproximando. Seu coração disparou quando viu o ônibus 444 emergir da névoa, parando silenciosamente diante dela. As portas se abriram com um chiado, revelando o interior escuro do veículo. Xiao Yan ficou paralisada, dividida entre o terror e uma estranha sensação de familiaridade. Foi então que viu o motorista, o mesmo rosto inexpressivo que a receberá no mundo dos mortos anos atrás. Bem-vinda de volta, Xiao Yan, disse o motorista com uma voz que parecia vir de muito longe. Há alguém que quer ver você. Tremendo, Xiao Yan deu um passo hesitante em direção ao ônibus. No fundo do veículo, ela viu uma figura familiar, a garota de branco que a salvara anos atrás. Mas agora, o sorriso da garota não era reconfortante, era um sorriso triste, quase de desculpas. Você não deveria ter voltado, Xiao Yan, disse a garota de branco. Algumas almas nunca deveriam cruzar de volta. Com horror, Xiao Yan percebeu que os outros passageiros no ônibus eram rostos conhecidos, pessoas de sua cidade que haviam falecido nos últimos anos. E entre eles, com um olhar de profunda tristeza, estava seu pai. Papai? Seu pai estendeu a mão para ela. Sinto muito, querida. Eu não queria que você viesse, mas parece que nossos destinos estão entrelaçados com este ônibus. Ela queria correr, gritar, fazer qualquer coisa para escapar deste pesadelo. Mas uma parte dela sabia que esta era uma viagem da qual não poderia fugir. Com passos trêmulos, ela subiu no ônibus, as portas se fechando atrás dela com um som definitivo. O veículo começou a se mover, levando Xiao Yan e os outros passageiros para um destino desconhecido e terrível. Enquanto o ônibus 444 desaparecia na névoa, a cidade continuava seu sono tranquilo, alheia ao drama sobrenatural que acabará de se desenrolar. A plataforma 444 ficou mais uma vez vazia, esperando pacientemente por sua próxima vítima, um portal silencioso entre o mundo dos vivos e o reino misterioso além da morte. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal Contos de Terror 1371 para mais histórias de terror como essa. Nosso canal está cheio de histórias assustadoras que vão te deixar com medo de ir dormir. Não perca!